Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos começar agora o primeiro dos programas de experiência do Troca de Base, apresentado pela AME Skate Art. E hoje eu vou receber aqui a Companhia Catarinense de Palhaço, uma companhia de circo sem lona, a Companhia Circo Íris, com o Luca Tuan e a Rafaela Catarina. São palhaços, trabalham com circo, teatro, desde 2015 até talvez antes disso, mas a companhia se formou em 2015. Eu queria apresentar os dois para vocês. Então, olá, Luca, olá, Rafaela, boa tarde. Eu sempre fico na dúvida entre Rafaela e Catarina, mas tá aqui. Rafaela, Luca, boa tarde para vocês, como vocês estão? Boa tarde, João. Boa tarde, João. Estamos aquecidos com encontro. Sim. Bom demais. Gente, eu admiro muito o trabalho da companhia de vocês. A gente já se conhece há quase 2 anos, se a gente parar para pensar hoje. Desde que eu contatei o Luca, que eu gostei muito do trabalho dele com o skate, dentro da performance, dentro da palhaçaria. E achei que seria uma boa oportunidade a gente ter uma entrevista com vocês, para vocês contarem um pouco mais do trabalho de vocês nesse tempo. A gente já fez uma primeira entrevista, mas por problemas técnicos, o meu computador queimou do nada. E aí acabou que a gente passou essa entrevista e ela meio que perdeu o timing. E hoje a gente está aqui para uma segunda entrevista, mas a primeira no Troca de Base, para falar um pouco da companhia de vocês. A companhia foi na primeira escola de palhaços do Circo da Dona Bilica em 2015, se formou o que foi o começo da companhia, em Florianópolis. E hoje a base de vocês é em Canelinha também, em Santa Catarina. Desde 2017 vocês têm base fixa em Canelinha, certo? E desenvolvem o trabalho de vocês aí em outros lugares também, porque vocês são pessoas que viajam pelo Brasil, fazem vários tipos de trabalhos diferentes, o que é muito legal e o que é muito inspirador para todo mundo que acompanha o trabalho de vocês. Eu queria perguntar para vocês como é que surgiu a companhia, o que vocês faziam antes, como é que surgiu a companhia, e um pouco dessa história de lá até aqui, o que é a Companhia Circo Íris. Essa pergunta é a pergunta fundamental, mas ela é bem necessária, assim, né? Tipo, porque a gente está sempre olhando para a companhia e reestruturando e toda vez que a gente tem que falar do nosso passado, a gente reflete sobre o nosso presente, né? Mas acho que dá para sintetizar assim, que a companhia ela é o sonho de viabilizar materialmente uma vida de 2 pessoas jovens que queriam viver de fazer circo e pesquisar palhaçaria em dupla. A gente saía da escola com essa vontade de profissionalizar a nossa atuação e a gente percebeu que fazendo em dupla, a partir da ideia de uma companhia de circo, ou seja, que existe um núcleo, mas que vem pessoas e vão pessoas que podem somar com esse trabalho, nos acompanhar Sim. por processos, a gente poderia dar vazão à nossa ambição de pesquisa, de vida, de arte. Então, a companhia é uma coisa bem elástica assim, pra gente, né? Então a gente tá junto, a gente está aqui com você, a gente está com outros parceiros, a gente está sempre buscando estar em contato com outras pessoas. E ser um espaço mesmo de viabilizar a vida, de viabilizar obras, encontros e transformação social. Então, falar da Companhia Circo Íris para nós é falar de algumas obras de arte específicas, que são os nossos produtos e o ganha-pão da nossa vida, mas também é falar sobre o sonho de mundo possível que a gente acredita, né? Sim. Então, de lá para cá, a gente solidificou o nosso processo de dupla, mas a gente também solidificou os nossos processos de inserção social. Então a gente foi ocupando diferentes espaços até chegar em Canelinha e entender que aqui a gente tinha uma coisa diferente dos outros espaços, que é uma possibilidade de ter uma base, um envolvimento comunitário, nuclear, de desenvolver uma perspectiva de trabalho urbano que não esteja necessariamente enraizado na cidade. Ou na grande cidade. Ou na grande cidade, mas aqui nesse lugar rural, que é uma periferia, que tem um custo de vida barato e que possibilita isso que tu falou, que é a gente estar em trânsito, a gente viajar para vários lugares
porque aqui a gente também tem uma vizinhança amiga, com quem a gente troca e faz arte, que vez ou outra cuida do montoeira de cachorro e gato que a gente tem, para a gente poder ir viajar, sempre com o skate embaixo do braço. Acho que a primeira coisa que o Luca faz quando ele faz uma aula para a gente viajar é: vou levar que tipo de skate? Sempre tem que ser 2 ou 3, porque não sabe se vai encontrar um bolo, se a rua vai ser boa, né? Então... porque eu já passei muitos momentos, tipo, de não ter levado skate e ter me arrependido tremendamente. Então, tipo, cara, sempre leva skate para qualquer lugar. Inclusive, a gente usa o skate até para levar o cenário, sabe? Tipo, botar coisa em cima do skate. Descarregar o carro, assim. Sabe? Então, o skate é fundamental no lugar também. E faz parte, né, desse rolê da vida, assim, desde o início da companhia também. Sim. É bem interessante vocês falarem isso, né? Até porque, pelo que a gente conversou da última vez, o processo de formação de vocês é muito dinâmico. Vocês são multi-artistas. O Luca fazia malabarismo, palhaço, teatro. Você, Rafaela, eu vou pegar até a descrição que o Luca deu no seu post de aniversário de 30 anos. É artista, palhaça, produtora, poetisa, professora, ativista, bonequeira, gestora e revolucionária. Eu acho que essa é a melhor combinação possível para uma artista, para uma multi-artista que faz um trabalho tão interessante, tão dinâmico quanto o de vocês. E aí, com essa fala do skate, eu me vejo muito nessa fala de vocês, porque como uma pessoa que também faz teatro, eu já carreguei muito cenário em cima do skate, e eu não viajo sem o meu skate para nenhum lugar. É um erro terrível, já cometi umas 2 vezes e tem uns 10 anos que eu não cometo mais. Então eu queria perguntar para vocês, como que vocês introduziram o skate dentro das práticas da companhia? Eu vejo que vocês utilizam o skate em apresentações, em oficinas, em vídeos hoje para a internet. Como é que foi essa introdução e como é que é mexer com isso? Tipo, o que vocês veem agora com essa representatividade toda do skate das Olimpíadas? Como que vocês veem isso no trabalho de vocês? Nossa, vou falar porque ele foi um processo bastante natural, assim, né? Tipo, de como artista e como skatista, assim, né? Tipo, eu ando de skate desde os meus 7 anos, então isso com certeza ia refletir no meu trabalho de alguma maneira como artista, né? Então, quando eu encontrei a Rafaela na escola de palhaços, tipo, uma das coisas que os nossos mestres falavam: o que você faz desde criança? O que você tem esse lugar que na sua trajetória te marca ou te alegra fazer? E o skate era uma dessas coisas, né? Então, logo que eu saí da escola de palhaços, eu saí com um número de palhaços de skate. Era meu foco total, assim. A comicidade... O palhaço skatista. Inclusive, eu fazia o meu trabalho de base influenciando o skatista palhaço, né? Hoje eu já não vejo mais esse lugar, assim, de ficar específico no palhaço skatista. Eu já me vejo em um lugar mais elástico, sabe? Mas que, com certeza, o skate vai estar presente de alguma maneira. Mas é nitidamente a primeira técnica que a gente, enquanto companhia, tem o desafio de moldar para se tornar uma dupla, porque naquele momento a escola molda a gente para ser artistas individuais, cada um com o seu solo, e a gente decide seguir o mesmo caminho. Então, inclusive, nosso primeiro processo artístico foi transformar esse número solo em um número de dupla, como que envolve o desafio. Então a gente construiu narrativas em que ele saltava por cima de mim, eu fazendo diferentes posturas, para trazer a coisa do risco e do envolvimento da dupla de forma cômica, sem perder o foco na palhaçaria. Sim. Então rola muito também essa ideia de ir para o skate, não só o skate virtuose, né? Sim. Como eu não tenho habilidade, eu não sou skatista, mas como que eu conseguia transformar também aquele objeto em uma guitarra, ou aquele objeto... uma lixa de unha. Com outras funções, para poder pertencer a esse universo, ao ponto de se apropriando como algo da companhia, e não especificamente do universo do Grapicho. E também o quanto isso fez com que o Grapicho fosse deixando de ser esse palhaço skatista e se transformando num palhaço que faz muitas coisas nesse sentido, como tu coloca, né? Malabarismo, acrobacia, grafite e skate também, né? Então acho que isso, assim. E de todo modo, acho que tudo que a gente traz
a coisa dos bonecos, da poesia, dos zines, dessa coisa também que traz do meu universo um pouco mais andarilho, pregresso, também se encontra com esse universo do Luca. E aí vai gerando novas possibilidades e potências, algumas já encaminhadas em obras, como é o nosso espetáculo, Pequeno Circo de Variedades, outras que ainda estão em processo de maturação para daqui a um tempo desabrochar, né? Sim, é por esse caminho, sim. A gente podia ficar falando horas sobre isso, mas não sei se tem. Tem uma questão que a gente traz muito do skate também, que a gente também dá oficina de skate circo, né? Então como é que a gente introduz isso? A gente foi percebendo que o skate também, ele é múltiplo, né? Ele tá nas Olimpíadas, ele pode ser um artístico, pode ser várias um esporte ou um estilo de vida, pode ser várias coisas, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com circo, a gente viu que, para cair de skate, a gente tem que saber cair. E o que o circo usa nessa queda do skate, né, também. E o que também consegue, por exemplo, o skate, nas aulas de circo, ele é um objeto pedagógico muito importante. De equilíbrio. Né, porque ele desenvolve confiança, ele te dá a questão do equilíbrio num objeto que é acessível, não é um objeto diferentão do circo, que só se eu for num lugar muito específico eu vou ter. Não, o skate faz parte do cotidiano da vida das pessoas e é acessível para elas também tornarem uma prática, né? Assim, talvez não é tão acessível quanto dar uma aula com 3 bolinhas, que qualquer limão substitui, mas a gente ensina a fazer com 4 rodinhas também, malabares com rodinha. Então, vai passando por esse lugar. E eu acho que é legal isso, né, Luca, do skate, o skate é estilo de vida, o skate é arte, é performance e é esporte. Então, a gente, nas nossas aulas, a gente também consegue dar essa ambivalência para o circo mesmo. O circo não é só arte, o circo também tem um lugar de performance, o circo também tem um lugar de esporte, né? Vê aí ginástica rítmica, olímpica e tal. Então, acho que ele também possibilitou que a gente percebesse esse encontro múltiplo e usasse a nosso favor. É claro que a gente sente que ao skate a gente adiciona uma pitada de ludicidade, de brincadeira, que às vezes falta no universo da prática de quem é skatista. Assim. Sim. Muito legal vocês falarem isso aí, super interessante analisar esses processos do skate, de como cada pessoa vai se expressar com o skate e ele como uma ferramenta de expressão, mais do que qualquer outra coisa, antes de chegar no esporte, antes de chegar no esporte, ou no atlético, ou no lúdico, a expressão tá ali, mesmo que ela pode ser lúdica também, mas a expressão própria tá ali. E é super interessante pensar esses paralelos e essa multiplicidade de sentidos que tem, até porque a companhia de vocês também é múltipla. Vocês não fazem só com skate, nem circo, nem só teatro, nem só palhaçaria nesse sentido. Então, é super interessante esses paralelos que vocês trazem para compreender melhor tanto o circo quanto o skate nesse sentido. Pode ser um exercício muito bom para pensar, sabe, como essas coisas elas compartilham vários pontos, assim. Eu acho que dá para falar também no sentido do mundo mesmo, né? Por exemplo, a gente nas nossas aulas, do mundo que a gente quer e pensar o paralelo, né, nesse sentido, assim, porque nas nossas aulas a maior parte dos alunos que vem para fazer skate, por exemplo, são meninas, né? E o quanto isso também nos ajuda a romper barreiras de uma sociedade que a gente também quer ultrapassar em relação às questões de gênero e tudo, né? E o quanto faz parte, assim, a gente tem skates hoje emprestados para várias ex-alunas nossas, porque por causa da pandemia a gente não está mantendo aulas, né? Mas os nossos skates estão distribuídos nas casas em Canelinha para que elas mantenham a prática. Sim. E nesse período de Olimpíada, com uma medalha de prata de uma menina brasileira, eu chego a me arrepiar no sentido do quanto elas veem potência e futuro e o quanto elas se sentem pertencendo a um esporte, a uma prática artística, que é tudo a mesma coisa, que para elas representa uma possibilidade de sonho, de liberdade, de expressão, como tu coloca, né? Sim. Nossa.
Isso é ótimo, gente. É uma felicidade imensa. Eu consigo sentir tanto vocês descrevendo esse trabalho, quanto da resposta que a gente está tendo de mulheres, meninos de todo o Brasil, depois do que está acontecendo na Olimpíada, e até um pouco antes, em toda a visibilidade que a Raíssa está tendo, a Pamela está tendo, que antes não tinham tanta visibilidade dentro dessa cena nacional, internacional, até para pessoas que não estão necessariamente envolvidas com skate. Mas é extremamente importante esse trabalho de vocês de manter o que vocês começaram na comunidade de vocês, sabe? De ter uma participação ativa na mudança de perspectiva dessa comunidade, dessas meninas que estão fazendo aula com vocês e vão continuar andando de skate mesmo sem que vocês possam fazer a aula, né? Por causa da situação atual. E já passando por esse ponto, queria entrar. A companhia de vocês participa de várias parcerias e trabalhos voluntários, tanto o Mutirão do Bem Viver, a Olaria Coletivo de Artes, a Rede Catarina de Palhaços e agora com a FECAT, Federação Catarinense de Teatro. Como vocês enxergam essas diferentes formas de parceria na vivência da companhia e como conciliar tudo isso com o fazer artístico, que a gente sabe que é extremamente trabalhoso e demanda muita atenção, tempo e carinho, com certeza, principalmente num trabalho tão sensível como o de vocês. Então, o que vocês me dizem sobre isso, gente? A gente tá cansado, mas ao mesmo tempo a gente sempre teve uma característica de ser coletivo nos nossos processos. Hoje a gente pertence a alguns desses coletivos que você citou, de outros a gente já saiu, e a gente antes disso já participava de outros que nem foram citados. Então a gente entende que esse processo de construções e instituições coletivas que estão despertas e focadas no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento das linguagens artísticas, no desenvolvimento do que é humano mais potente, né? Acho que são as coisas que nos movem. Então hoje, claro, a gente gostaria de estar atuando em menos frentes de ativismo e militância e se dedicando mais ao nosso trabalho, porque a gente tem muito o que dizer enquanto artista e indivíduo, mas a conjuntura não nos permite uma atuação menor do que a que a gente exerce. Então, é muito difícil mesmo conciliar. A gente gostaria de poder ter os direitos dos artistas, dos trabalhadores da cultura garantidos. A gente gostaria de, durante uma pandemia, num cenário emergencial, não ter que lutar pelo óbvio, não ter que reunir cesta básica para alimentar pessoas artistas, pessoas migrantes, pessoas indígenas, mas nós estamos nesse lugar. A gente hoje é artista de rua, a gente está conectado com uma perspectiva de democratização. E se só a arte for democrática, ela é insuficiente. Então a gente precisa, de fato, se envolver em outros serviços, mas todos eles se refletem no artista que a gente é, né? No foco comum, no conteúdo que a nossa arte tem, e às vezes, inclusive, nesses tempos que a gente dá e que decanta na gente processos artísticos que, se a gente estiver tão ali, às vezes não sai, né? Diz que Einstein gostava de trabalhar de garçom e de lavador de louça para poder conseguir desanuviar e elaborar suas questões físicas mais elaboradas. A gente não tem esse tempo de desanuviar, mas a gente chove bastante na militância por um mundo melhor e, tipo, se a gente não fizesse isso, a nossa arte não valeria a pena. Sim, sabe? Sim. Porque é a arte, mas também, tipo, não adianta nada ter arte democrática se não tem comida na mesa, né? Tipo, então, tem coisas básicas, assim, que a gente precisa alimentar de alguma maneira. A gente tem que ter acesso ao básico, que a gente não tem. Tem coisas que são básicas que são nos tiradas, né? Tipo, de trabalhar na rua. Às vezes a gente não pode trabalhar na rua por questões burocráticas ou tem questões de olha quanta gente que está passando fome nesse momento e como é que o governo faz para isso, o que a gente faz nesse lugar. E qual que é o nosso lugar também nessa conjuntura, né? Como
a gente está falando de direito básico, mas o que a gente também consegue organizar enquanto sociedade para se fortalecer, para garantir o básico, né? Então, quando a gente faz os multirões, quando a gente multiplica sementes para alimentar o nosso banco de sementes aqui em casa, quando a gente está à frente da FECAT, da Rede Catarina, por questões trabalhistas, porque essa é a nossa profissão, né? Então, a gente também tem que lutar por esses profissionais e para que esses profissionais possam continuar tendo as suas carreiras, as suas linguagens desenvolvidas, as suas pesquisas garantidas e as suas famílias alimentadas, né? A FECAT é uma federação de grupos de teatro do estado de Santa Catarina e para nós é fundamental a gente colocar a nossa energia para articular esses fazedores, para que a gente socialize as nossas dificuldades, para que a gente invente soluções, para que a gente consiga não parar de fazer arte, porque é isso que querem, quando desmontam tudo que nos sustenta, nos alicerça. Mas a gente não pode permitir, então a gente tem que vir e dar a mão, e às vezes na corrente, né, da coletividade a gente tem que soltar aqui, como foi o caso do Olaria Coletivo de Artes, que é um coletivo pequenininho aqui da cidade de Canelinha. Então chegou um momento na conjuntura que a gente entendeu que não adiantava a gente estar lutando aqui por Canelinha, a gente precisava de uma atuação um pouco mais ampla e mais imbativa. Então nós largamos a mão do Olaria e fomos para a mão da Federação Catarinense de Teatro, e ali nós temos uma atuação ampla em diferentes grupos de trabalho e territorial, para fortalecer, inclusive para que o Olaria possa continuar trabalhando, entende? Então, essa coletividade ela é volátil dentro desse processo. Hoje a gente ocupa esses espaços e brinca que está cansado, mas é porque os tempos não são fáceis, mas em algum momento também a gente quer poder dizer, oi galera, massa, agora a gente está passando o bastão e a gente vai olhar um pouquinho mais para a nossa arte, falou, valeu. Aí vai ali, faz uma imersão, monta um espetáculo. Faz financiamento coletivo. Isso, que é um pouco isso aí, né? Tipo assim, de conseguir criar dinâmica, onde às vezes a gente está aqui, é importante, e às vezes a gente não está, e saber se colocar, e se saber não imprescindível. Ninguém é imprescindível, né? Então também isso nos dá mobilidade para construir redes e fortalecer um movimento que é o que justifica a nossa existência enquanto artista. Se a gente não acreditasse nisso, a gente poderia fazer outras profissões ou mesmo fazer arte se achando empreendedor e caindo no golpe do neoliberalismo, que não é o nosso caso. Com certeza. Eu boto muita fé no que você falou, porque não é só em Santa Catarina que isso tem que ser feito e tem sido feito, né? As próprias organizações de artistas por todo o Brasil, aqui tendo um programa de entrevista para entrevistar pessoas que são envolvidas com skate, são skatistas, artistas, e fazem isso, é uma realidade que hoje, por causa das condições e dos programas de desmonte da cultura nacional, a gente enfrenta esses problemas e essas dificuldades que estão assolando o Brasil. E é muito feliz que tenham pessoas como vocês que sabem da importância de se juntar e de poder ter uma participação maior dentro dessas instituições e que possam se ajudar. Não só se ajudar, sabe, às vezes com uma cesta básica ou com uma ajuda para montar um espetáculo, mas que possam se ajudar a se organizar e criar política pública e criar uma rede de apoio para que essas pessoas possam desenvolver seus próprios fazeres artísticos, não é mesmo? E eu queria jogar essa questão para vocês, já que vocês estão envolvidas com essa federação. A Rafaela é até presidente de uma dessas federações, da FECAT. Como que vocês, artistas de rua, como tantos outros no Brasil, estão lidando com essa situação da pandemia e do isolamento social? E o que vocês veem para o futuro quanto a isso? A gente está bem, assim, tendo que aprender, né? Tendo que aprender a estar em vários outros lugares que a gente não ocupava, né? Na virtualidade, né? E dentro do nosso processo também de dar um passo atrás, porque hoje, como nós já falamos, nós moramos num contexto rural.
isso permite que a gente tenha um outro tempo de vida e um outro ciclo de vida que é muito diferente do artista de rua que está na grande cidade, que está tendo que ir para a rua, fazer a sua arte, passar o seu chapéu, porque é uma outra lógica de vida, que não essa que nós criamos para se estabelecer aqui, já dentro de uma perspectiva sempre de gerar abundância para tempos de crise. Uhum. Então, quando a gente vem, já tem essa perspectiva, né? E é assertiva no desenvolvimento da nossa, quando a gente decide ir para o interior e depois é surpreendido por uma pandemia, nós não poderíamos estar em um outro lugar melhor do que o que estamos. Então, sim, a gente está hoje tendo que aprender, mas num lugar confortável, né? Que é um lugar que é economicamente viável para as outras atividades online que a gente consegue desenvolver, que quando não é economicamente viável, consegue nos dar alimento da própria terra para diminuir os custos, sim, da vida. Então, que é uma realidade diferente, né? E a gente tem consciência disso, dos outros artistas de rua que já estão tendo que exercer as suas atividades, mesmo se expondo ao risco, mesmo sem estarem vacinados. E não nos cabe, enquanto companhia que está num lugar confortável, julgar essa retomada. Mas, pelo contrário, é como que a gente que pode continuar a se manter em isolamento corrobora justamente para essas lutas todas serem amenizadas. Então, aqui do interior de Santa Catarina, lutar sim por política pública, mas também desenvolver experiências que possam ser autônomas. Porque que o governo não nos quer existindo. Então, como que também, à medida que a gente luta sim por política pública, a gente também desenvolve inteligências que nos possibilitem autonomias, né? Como antes a vida na rua nos possibilitava. Na rua nos dava o dinheiro do pão, no chapéu, e como desenvolver para fazer isso nas virtualidades, enquanto segue nas outras trincheiras de luta por política pública, e também desenvolvendo uma coisa que é a questão da consciência de classe entre os trabalhadores da cultura, né, para que a gente não tenha mais distinções também entre aqueles que ocupam o espaço da rua como espaço menor e o espaço do teatro como uma categoria que tem mais acesso a direitos ou mais acesso a editais. Então também é na luta, dentro da própria trincheira de artista, a diminuir essas distâncias entre os artistas de rua e da cultura popular e os artistas mais eruditos que vêm das universidades, que sabem escrever projetos, que sabem captar recursos, né? Então também dentro dessa consciência de que nós somos uma geração diante de um colapso climático e que a gente precisa desenvolver uma unidade para avançar para um futuro onde a nossa existência é possível. Né? E também na profissionalização do artista de rua, porque, por exemplo, imagine se esses que estão tendo que estar na rua, tendo que passar o chapéu, se, por exemplo, tivesse o auxílio emergencial, né? Porque é um momento que a gente não devia estar se arriscando, né? As pessoas não deviam estar se arriscando, todo mundo deveria estar em suas casas, né? Talvez o tratamento da pandemia tivesse sido outro e as nossas possibilidades de enfrentamento, nós não teríamos uma pandemia tão longa e não precisaríamos estar falando de contexto pandêmico e ser artista 1 ano e meio depois, né, da pandemia ter começado. Então, também tem a ver com isso. Sim. Né? Mas acho que é isso, né? Livros. Então, muito... É difícil falar disso, porque é um tema muito forte, porque atinge muitas pessoas. E hoje a gente tem muitas pessoas trabalhando na rua, no Brasil como um todo, tipo, vários amigos meus são palhaços na rua, que estão lá fazendo malabares no sinal, e felizmente a gente está numa condição horrível, sabe, tipo, assim, não só para os artistas já não era levado a sério. Aí agora, com tudo desmontando,
tá cada vez mais difíceis. Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre o que o Lucas falou do auxílio emergencial, que os artistas é a única classe do Brasil que para ganhar auxílio emergencial tem que trabalhar. Repete, por favor. Travou. E prestar conta. Trabalhar e prestar conta. Exatamente, que é uma discussão que eu tenho, como eu já falei com vocês, eu também participo de teatro, participo de um programa de residência artística de uma companhia de teatro, e a gente estava falando disso, é um critério da produção hoje, prestar contas para ganhar um auxílio que você não deveria nem ter que se inscrever para um edital. Então, por mais que a Lei Aldir Blanc hoje ajude várias pessoas a continuar a se manter, ela ainda é uma lei que considera... não é nem como se a gente fosse um trabalhador ou um desempregado que poderia pegar o auxílio emergencial. A gente trabalha, continua trabalhando e ainda tem que prestar contas para o Estado por estar trabalhando. É importante dizer que esse trabalho ele é precarizado também, né? Porque nos tomam todos agora, artistas visuais, artistas do teatro, artistas do circo, da poesia, como youtubers, como audiovisual, como suporte que resolveu, de repente, o problema de todas as disciplinas. E que a gente sabe que isso também não é real, né? Então, também, essa ideia de que o trabalho, além de ele já ser absurdo dentro desse critério de um lugar emergencial, é um trabalho precarizado que pressupõe que a gente tem que dar conta de tudo que a gente não sabia antes e agora tem que saber. E não só na questão do suporte virtual e audiovisual, mas também na questão dos projetos. Se a gente que já consegue acessar projetos e editais e tem o Circo na Rua como uma amostra disso, né, depois de 3 anos sendo autônomos, fazendo com dinheiro do nosso caixinha, ou seja, 30% do nosso chapéu ia para investir no Circo na Rua uma vez por ano. Quer dizer, na garra, né? Conseguiu o edital, porque a gente tem essa possibilidade, nós somos letrados, nós conseguimos uma boa nota num edital estadual super concorrido que só tem um prêmio de circo. Quer dizer, para nós como companhia honrarmos o Circo na Rua como um evento, depois de 3 anos investindo nele, né? Quantas companhias de circo não tiveram os seus projetos aprovados? Porque não é mérito, né? Isso não deveria ser um mérito, não é? Isso. Né? A gente deveria ser para todo mundo, não para uma companhia. Deveria ser muito mais diverso. E, ao mesmo tempo, não posso abrir mão de disputar esse espaço, porque esse espaço foi construído com muita luta, então também tenho que submeter o meu projeto, tenho que garantir que o meu projeto tenha princípios, que é de distribuir recurso. Nós, por exemplo, compomos uma mostra com outros 9 espetáculos e com várias ações intermediárias, que teria acontecido no sistema presencial de 6 meses de temporada de espetáculos de circo na cidadezinha de 10 mil habitantes, né, trazendo artistas do estado inteiro, de diferentes modalidades, mas a gente não conseguiu realizar porque uma semana do início do evento começou a pandemia, e aí isso foi em 2020, a gente passou por 2020 de pandemia, pensamos que talvez esse ano conseguiríamos fazer presencial, e ao atraso das vacinações em massa não conseguimos, adaptamos ele para o sistema virtual, mas entende o quanto isso tem de burocracia envolvida e o quanto se nós tivéssemos outra formação e tivéssemos num outro lugar, no lugar de um mestre de cultura popular, de história oral, né, isso seria impossível esse caminho até realizar esse evento na modalidade online que ele está. E sendo a gente jovem, a gente já tem uma dificuldade tremenda, né? Trava tremenda. Porque também a gente teve que ir atrás de pesquisar, né? Como editar vídeo, como fazer postagem no Instagram, como fazer toda essa iluminação, sonorização. A gente passou no Circo na Rua, fizemos uma live de lançamento no Instagram, primeira da vida como circense, só aparecendo um quarto, um desespero para os palhaços. Como é que cai? Como é que faz um malabar? Muda tudo. Depois a gente passou por um treino de circo online, numa sala com o Google Meet, numa sala de encontro, né, com pessoas dentro da sala, que foi uma experiência muito legal para nós. E ainda está sendo, né? Que nos surpreendeu ao ponto da gente tinha que fazer 6 e continuamos fazendo, já não sei mais quantos a gente continua fazendo. Porque o projeto possibilitou os primeiros 6 e quantos agora a gente está continuando.
porque para nós é importante esse fluxo. O isolamento nos deixou sem o contato que a nossa profissão tinha muito, de viajar, de trocar, de encontrar pessoas. E a gente seguiu, então, fazendo treino de circo, inclusive quem for afim, procura a gente, vem treinar circo online, porque isso é uma coisa que a virtualidade nos brindou, que é a possibilidade de estar aqui com você, mesmo sem estar com você aqui em Canelinha, e no treino de circo tem sido assim. Sim. Depois passamos por um ciclo de lives, e agora estamos indo para o YouTube fazer exibições desses espetáculos todos, gravados alguns antes e outros durante a pandemia. São espetáculos de artistas aqui de Santa Catarina, que tem um vasto repertório entre palhaços e artistas de várias modalidades diferentes. Saúde! Será a partir de agosto que nós vamos para o YouTube, sempre quinta-feira às 8 horas, tem a exibição de um espetáculo, seguido de uma roda de conversa com o grupo, para conversar sobre arte, sobre processo, sobre pandemia, sobre futuro. Enfim, isso graças a um edital que durante esse processo de pandemia a gente já tinha aprovado. O edital público, né? Mas que sim, dentro dessa proposta aqui para executar ele agora, nós já estamos com 2 anos de muita... de readequação, de processo, de andamento, de equipe trabalhando junta para poder ainda prestar conta disso, né? Então, é um volume de trabalho enorme, mas que para a gente está sendo uma experiência importante, porque talvez sem esse edital a gente não teria se arriscado a fazer o evento online. Sim. Né? Porque é um volume de aprendizados que às vezes vale mais a pena a gente largar por um tempo a arte e procurar um trabalho no comércio e depois voltar, sabe? Porque é desgastante, a gente tem que aprender a fazer tudo de uma hora para outra, assim, né? Virtualmente falando, né? Então a gente não tinha, ainda tá tateando muita coisa, né? Então é constante aprendizado a coisa da pandemia, a gente teve que aprender a fazer várias outras coisas que a gente não estava acostumado. E ao mesmo tempo, assim, a gente ainda teve um tempo longo, né, de processo. A gente conseguiu passar 1 ano da pandemia, a gente assistiu muitas lives, a gente viu outros exemplos de festivais. Então a gente ainda está num lugar em que a gente conseguiu aprender com várias pessoas que estavam ralando muito para fazer eventos de qualidade na internet e trabalhando nessa questão de como tornar mais humano esse contato virtual que a gente está vivendo agora. Mas, assim, no início da pandemia era desesperador esse volume. A gente chegou várias vezes a pensar, gente, vamos cancelar a companhia e daí a gente volta quando acabar a pandemia. E o edital, por exemplo, nos segurou e disse, não, pelo menos esse aqui vocês têm que prestar. Sim. Até porque no início da pandemia a gente pegou o prêmio, pagou todo mundo e disse, gente, usem aí de reserva de pandemia, depois a gente presta conta e vê o que faz, porque a gente não ia ficar com dinheiro na conta, né? Sendo que tinham 9 grupos e 8 profissionais de equipe, com agendas todas canceladas, sem saber o que ia acontecer. O auxílio emergencial demorando para chegar, então a gente teve que liberar para a galera. E aí a gente tinha que fazer mesmo, né? Que já tinha pagado as pessoas, então vamos fazer. Então, e aí fica o convite também, né? Venham para o Circo na Rua, aprendam a viver esse formato digital com a gente, se aproximem do universo. São obras de artistas que nós gostamos muitíssimo e que certamente têm muita sensibilidade e encantamento para compartilhar com a gente, mesmo no formato que não é o mais desejável. Venham. Que ótimo, gente, que ótimo, é um projeto muito bonito. Eu já visitei a página do Instagram do Circo da Rua, já assisti uma live de vocês, acho que eu assisti parte da live de estreia eu vi a pré-live. Aí eu vi a pré-live e eu achei super engraçado, gente. Vocês são muito legais. É muito legal o que vocês trazem dessa organização e como manter e até aproveitar esses editais da maneira mais democrática possível, né? Como tipo, ajudar. Às vezes a gente é privilegiado em ser contemplado com o edital, mas como que a gente faz para levar a nossa arte para a comunidade que a gente está inserido, né? E não só gastar aquilo só com a gente. Fazer com que isso reflita e reverbere nas outras artistas, nos outros artistas que estão do nosso lado. E... Pode falar.
das próximas gerações, né? Nessas que são tocadas, né? Só essa complementaçãozinha. É porque quando a gente faz o edital público para o artista, a gente não está fazendo só para o artista, né? O edital público para a arte, ele existe porque o governo é obrigado, está na Constituição brasileira, a entregar arte para o povo. Só que o governo não produz arte, quem produz arte somos nós. Então esse recurso ele é destinado a nós para que a gente faça um serviço que o governo não é capaz de fazer. Porque museu sozinho não arma exposição. Quem arma exposição é o artista, é o curador, é todos os profissionais envolvidos, né? Então, quando a gente está tocando com os nossos projetos, a gente não desenvolve só os artistas, a gente desenvolve a vida da comunidade, né? A gente, quando faz o circo na rua, a gente está fazendo formação de público, fazendo gente que nunca viu circo, ver circo, gostar de circo e voltar para ver o circo, né? Então, acho que quando o Luca fala de novas gerações, a gente está falando disso, de fazer com que o nosso trabalho seja essencial e seja perceptível. Porque se as pessoas não conhecem, elas não sentem falta. Sim. Mas quando elas conhecem, elas sentem falta. Porque quando elas veem a gente no mercado, ela fala, e aí, não vai mais ter palhaçada na praça? Cara, é tudo, tá sumindo. É. Gente, muito, muito legal isso que vocês falaram. Tipo, é super importante refletir e ouvir isso de pessoas que estão há tanto tempo trabalhando com isso e que são tão dedicadas quanto vocês são. E uma coisa que você falou que é uma realidade, eu acho que para vários artistas no Brasil, que é hoje não conseguir viver de arte, de ter que trabalhar num outro trabalho que às vezes você odeia para poder fazer sua arte de forma em que você fique completo, sabe? Consiga se expressar de alguma forma. E hoje tem os editais, tem formas de conseguir, tem editais estaduais, editais federais. E eu queria falar de uma outra coisa que é o que a companhia de vocês está fazendo agora, que é um projeto de financiamento coletivo. Vocês acham que o financiamento coletivo é uma boa oportunidade para outros artistas nesse momento? Como é que está sendo esse processo de vocês desenvolver? E agora o Alimente Nossa Graça está em 62%. Então, gente, só um lembrete, a gente vai colocar os links do Circo na Rua, do Alimente Nossa Graça, do perfil do pessoal aqui, vai estar tudo vão estar todos os links na descrição desse vídeo no YouTube, vocês podem conferir o trabalho deles. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais desse processo, como é que está sendo esse processo para vocês na companhia. Tá sendo, assim, um aprendizado tremendo. Tudo para nós é escola. Você viu que a gente encara a vida como um grande processo de resolução de problemas. A gente constantemente tem que estar aprendendo, né? Então, chegou um momento da companhia que a gente já, por conta da pandemia, a gente não conseguia fazer o nosso trabalho, né? A gente fez tudo, cara. Eu escrevi projeto para a área da arquitetura, entende? Dei consultoria pra gente da, assim... Eu fui roçar grama. Isso, a gente trabalhou da jardinagem à burocracia, assim... Então, o processo de financiamento coletivo foi uma necessidade de... a gente precisa... Foi a última opção, na verdade, assim, né? Ou a gente vai continuar trabalhando com arte e circo, ou a gente vai ter que fazer outros trabalhos para continuar... para continuar se mantendo, né, onde a gente está. Então, e aí, nessa reflexão, ou isso ou aquilo, a gente entendeu que agora nós estamos numa fase em que a pandemia tem um horizonte de fim, onde o Lucas já tem a primeira dose da vacina, em breve vai ser a minha vez, e logo a gente vai poder trabalhar numa retomada para o espaço de rua. E essa retomada ela vai ser fundamental para o nosso lugar na nossa comunidade, mas também para a nossa existência enquanto sociedade enlutada por 600 mil mortes e sobrecarregada de telas. Sim. E a gente falou, a gente não vai abrir mão do nosso serviço agora, porque se a gente abrir mão agora, tão pouco, a gente quase chegou no fim da pandemia, a gente vai demorar para voltar. Então a gente pensou, o que vamos fazer? O que está faltando para nós? Para nós está faltando o dinheiro do pão. Para nós, o dinheiro da rua é o dinheiro do pão, é o dinheiro da feira. O Luca ia para o semáforo, ele estava fazendo o dinheiro do dia. Eu ficava aqui escrevendo o projeto. Então a gente tinha o dinheiro do dia e o dinheiro do projeto. Quando faltou o dinheiro do dia, eu não tinha mais como me manter fazendo o projeto. Então a gente teve que começar a fazer junto o dinheiro do dia. Então a gente não conseguiu mais sonhar futuro. O financiamento coletivo é essa possibilidade de sonhar futuro. Sim. De dizer, galera,
R$ 15.000 a gente precisa para trabalhar 2 meses, fazer recompensas muito massa para vocês e que para nós vão virar projetos que vão desenvolver autonomia de trabalho para vários outros meses do futuro, né? Porque a gente está trabalhando com financiamento coletivo no formato escola, a gente aprendendo a fazer, entendeu? Aprendendo e fazendo. Isso. Então, para nós, essa vontade de, olha, se a gente conseguir ter um bom plano de retomada, a gente não precisa nem abandonar a companhia. E aí, como que foi esse projeto? A gente somou várias coisas da nossa vida que a gente não estava dando vazão. Que a gente já tem na nossa história, mas a gente, como companhia de circo, a gente tinha meio que deixado de lado para focar um pouco mais na palhaçaria, no circo. E aí a gente está retomando isso, essas outras artes que a gente já fazia de alguma maneira. Então, a gente está retomando a perspectiva de trabalhar com papel, que é uma coisa muito acessível para a gente errar e é barato para poder voltar a fazer de novo. E aí, nessa perspectiva, o papel, a gente reencontrou o stencil. A gente nunca deixou de fazer o stencil, porque para as nossas plaquinhas de espetáculo... De carona, a gente viajava de carona por aí direto, então a gente sempre tinha que ter uma plaquinha, a gente fazia... A gente não deixou de usar o stencil, mas não usava ele nessa potência artística, então agora a gente está começando a produzir algumas peças nesse sentido, que são recompensas do financiamento coletivo. A gente também, durante um tempo, colava uns lambe por aí, parou de fazer, ia lambe arte de rua. Então, como que a gente encontrou no lambe a possibilidade dos palhaços também estarem na rua e divertindo as pessoas. E questionando, né? A gente está sempre buscando questionar. E colorindo, e no cotidiano. Então, a gente chamou a Isabela Buchmann, que sempre trabalhou com a gente no design, e disse, gata, vamos fazer uma série com 6 lambes, coisas assim que tenham a ver com aquilo que a gente quer dizer enquanto artista e colocar na rua. E a gente fez 6 lambes da primeira série. Vamos fazer mais 6 agora para a segunda série. E essa segunda série vai ser intervenção das pessoas do público. Então, a gente vai aceitar sugestões de frases, fotos, coisas que possam inspirar a gente para levar outras e novas mensagens para a rua. Mas respondendo uma pergunta, que é se a gente vê o financiamento coletivo como possibilidade para outros artistas, sim, financiamento coletivo é uma possibilidade de outros artistas conseguir financiar o projeto que quer, né, a sua obra, a sua pesquisa, enfim, é uma possibilidade. E que isso também é a coisa mais antiga do mundo. A gente está fazendo num formato inovador, que é a internet. Que é virtual, né? Porque o público sempre financia. O artista de rua, ele é financiado pelo... É financiamento coletivo, público. É o financiamento coletivo. Entende? Então é só também essa subversão de conseguir adaptar uma coisa para outra e usar, como a gente está usando, o financiamento para potencializar aquilo que o artista pode dar. Né? Porque às vezes a gente vê em várias plataformas de financiamento coletivo que as recompensas elas são muito desconectadas daquilo que o artista produz. Então tudo é caneca, tudo é camisa, tudo é não sei o quê. E como que a gente subverte isso enquanto artista e faz com que as coisas que a gente faz sejam moeda de troca, sejam recompensas que estimulem as pessoas a trocarem com a gente e já sirvam de suporte, arte, de diálogo, de troca, né? E então acho que todo artista tem isso possível. Né? Em todas as áreas é possível que os artistas usem o financiamento coletivo como um processo de financiar suas pesquisas, seus sonhos, seus projetos, a sustentabilidade das suas redes, né? Porque esse financiamento coletivo aqui, por exemplo, a gente faz junto com o Humberto Soares, que está fazendo ilustração para o Almanaque da Pichincha, junto com a Isabela, que está fazendo os lambes. A gente está fazendo junto com o Alex, que é mago na questão das embalagens, que a gente está aprendendo a fazer para saber enviar as coisas de forma bonita para as pessoas. Está fazendo junto com a Isadora Maneric, que fez 2 ensaios fotográficos com a gente. Então, também dentro dessa perspectiva, o financiamento coletivo é massa para que a gente construa redes de fortalecimento entre nós. Né, mais uma vez, como uma característica de trabalho coletivo, assim. E o legal do financiamento coletivo é que cada um dando um pouquinho, a união faz a força, né? Então isso é uma coisa muito bonita que é fundamental assim, para a gente, né? Porque a gente sempre precisou disso, a gente não a gente precisar, mas a gente também fazer parte, por exemplo, de outros financiamentos, contribuir com outros financiamentos,
né? Então, essa troca é uma troca. A gente também não diz assim no sentido de que seja fácil, porque mobilizar as pessoas para valorizar o seu trabalho não é algo assim que todo mundo, pronto, tive a ideia, eu vou fazer. Não, a gente está há um tempão aqui estudando financiamento coletivo. A gente tem alguns amigos que a gente foi atrás que já fizeram financiamento coletivo. Trocar ideia com quem já fez. Isso que o Luca falou também. Antes de fazer o nosso, a gente já tinha apoiado vários. Pré-venda de livro, a gente quase só compra livro aqui em casa, ou de sebo, ou de pré-venda de financiamento coletivo. Sim. Então, também de já conhecer essas plataformas e também de conseguir, de algum modo, eu acho que a gente redes afetivas, né? Porque 62% nós estamos. Quase ninguém é desconhecido. Tem quase todo mundo, assim, ou pelo menos é público virtual das nossas redes, ou viu a gente uma vez no semáforo. Né? Então, ou conhece alguém que, nossa, me trouxe aqui porque falou muito de vocês, então eu já conhecia vocês do boca a boca. Então, também isso é um desafio no sentido de como que a gente constrói redes afetivas. Mas isso o artista de rua sempre fez, né? No sentido de marcar a presença no mesmo semáforo e, de repente, o motoboy, o trabalhador do correio, sempre tá lá, passa sempre no mesmo horário e vira amigo. Então, é sobre isso, né? Sobre essas relações que a gente precisa saber identificar e cultivar. Cultivar, inclusive, que a campanha nossa chama Alimente Nossa Graça, que a gente é muito dentro dessa perspectiva de botar semente, esperar plantar, cuidar e tal. Pelos frutos. Maravilhoso, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Uma última coisa para fechar. Vocês têm algum espetáculo pela frente? Alguma coisa que está vindo aí e a gente pode dar aquela palhinha para poder mostrar? Eu espero que... E com isso dito, eu espero que essa entrevista ajude vocês a ter uma visibilidade maior, que depois de amanhã vocês já tenham 100% desse financiamento coletivo e consigam garantir a vida de vocês, a continuidade dos projetos da companhia, a vida prática da companhia como uma companhia de circo que está lutando por todas essas coisas que a gente falou aqui, porque são muitas lutas. Vocês abarcam muitas lutas e isso é muito... É de bater palma. É de bater palma a dedicação de vocês. E isso, algum espetáculo pela frente. Lembrando que, gente, quem está assistindo a gente agora, todos os links para o financiamento coletivo, para a página da companhia vão estar aqui no link. @ciacircoíris no Instagram. www.ciacircoíris.com.br. Vocês podem acessar. Então, gente... O que a gente pode esperar da Circo-Íris para o futuro agora? O que a gente vai ter? Chega a 100% da campanha de financiamento, possa ficar 2 meses dedicados exclusivamente, sem ter que prestar trabalho para terceiro, olhando para o nosso futuro, cultivando as sementes do porvir. Temos vários projetos que estão engavetados, que a gente tem vontade de colocar para andar. A expectativa é conseguir a meta, dia 14 de agosto, ter 15 mil reais, garantir que agosto e setembro a gente só trabalhe dedicado ao nosso replanejamento e à retomada das nossas atividades. Fazendo as artes gráficas, né? Mergulhando nesse universo que a gente vem estudando, das artes gráficas, escrevendo zine e também olhando para os nossos espetáculos solos. Sim, porque é uma coisa que a gente percebe que a gente já tem o embrião ali, né? A gente já, por exemplo, o meu espetáculo que eu quero montar faz 6 anos já, então esse processo já está 6 anos latente e uma hora a gente pretende trazer à tona. Tem o espetáculo da Pichincha, que é o Circo de Papel e Pano. Então ele também já é uma latência há muito tempo, mas a gente precisa ter um financiamento para abarcar nisso, né? Então esse espaço que a gente está tendo essa oportunidade de focar mais no nosso trabalho mesmo. E entender o que é a hora agora, né? A gente tem latências ali, tem latências aqui. O trabalho solo para a gente urge como uma possibilidade da gente amadurecer nossos lugares enquanto palhaços individuais. Sim.
mas a gente não sabe dizer o que vai conseguir nascer, se vai primeiro vir o Circo do Minuto, que já está tanto nesse corpo aqui, que só falta a gente organizar o roteiro e ter um tempo para olhar, se vai ser o meu, se de repente nenhum dos dois a gente vai gostar mesmo de escrever zine e fazer lambe por aí, mas essas latências estão presentes. A gente tinha ficado bastante adormecido num processo com a pandemia, tendo que buscar o sustento em outras áreas, mas agora a gente está olhando junto, o financiamento coletivo está permitindo que a gente sonhe de novo, e esses 2 meses que virão aí, com a abundância do financiamento, vai permitir a gente tomar essas decisões. Sim. Se for falar, a gente quer tudo, mas o que a gente vai conseguir só depois de retomar de fato o trabalho da companhia. É isso. Muito obrigado, Rafaela Catarina. Muito obrigado, Pechincha. Muito obrigado, Luca Toa. Muito obrigado, Grapicho. Foi um prazer receber vocês aqui. A primeira vez que a gente conversou, eu achei que era uma conversa super importante, que a gente devia... Porque aconteceu aquilo, a gente acabou perdendo a entrevista, a gente devia repetir sim, porque as vozes de vocês são vozes muito importantes que têm que ser ouvidas de artistas e skatistas de todo o Brasil, que podem ser tomadas como inspiração para um Brasil melhor, com artistas que sejam mais valorizados e consigam viver de arte, porque amam a arte e querem fazer disso o melhor possível. Eu queria agradecer também a Amo Skate Art, que está aqui apresentando esse programa para nós. E últimas palavras para a gente fechar? Alimente a nossa graça, cola no cerco na rua, procura a gente nas redes sociais e quem sabe a gente se encontra por aí. E muito obrigado pelo espaço da AME, do João, pelo convite, e retornar essas conversas novamente e conta com a gente o que precisar. É isso, muito obrigado, ficamos por aqui, até uma próxima entrevista. Tchau! Tchau, obrigado.